armas e a munição que as faz disparar. Sua origem data de mais de 800 anos. Definiu o curso da história e a ascensão e queda de nações. Estive no passado e dei uma olhada no futuro. Esta é uma arma grande. Vou até parar o tempo. Você não precisa ser atirador de elite para saber tudo sobre armas. Porque vou mostrar a você o que acontece quando se puxa o gatilho e a arma dispara. Tá aparecendo mais um terremoto. Retire seu coldre, sente-se e arranje um par de tampões de ouvido. Vou fazer de você um gênio das armas e munições. Olá, sou Daniel Wilson e quero saber tudo. Tenho PhD em robótica e como tenho a tendência de ver o mundo de modo diferente, vou a toda parte para encontrar o lado oculto das coisas do dia a dia e revelá-lo, hein? Como funciona? 3, 2, 1. Barulhentas como trovão. Rápidas como raio. Revólveres têm uma força incrível, que pode ser liberada com um apertar de um dedo. Nossa! Onde eu estou? Se o super-homem é mais rápido do que uma bala, então ele voa 1.100 km por hora. Para vermos a bala voar nessa velocidade, reduzimos o tempo em 25.000%. Esta bala, uma 9mm de ponta oca, voa 1.400 km por hora. 7 vezes mais do que um super saque de tênis. E quase 2 vezes mais do que um jato comercial. Esta bala, uma pequena calibre 22, voa 1.650 km por hora. Mais rápido do que o som. Quer dizer que a bala chega ao alvo antes do som chegar lá. Com 5 centímetros de comprimento, a bala calibre 50 é 8 vezes mais pesada do que a 22 e pode chegar à velocidade de 1.800 km por hora. Calibre 50 ativam 587 newtons. Como um pequeno instrumento manual pode desencadear tamanha força? Para saber, temos que voltar no tempo. 650 anos. O assim chamado revólver apareceu em 1364 e era como um canhão manual. Um cano com pólvora de um lado e um projétil do outro. Era só acender o pavio, o projétil saía e pronto. O revólver logo evoluiu muito. O segredo do revólver não está em suas infinitas modificações, mas no fato de ele ter permanecido o mesmo durante mais de 600 anos. Do primeiro canhão manual às atuais armas high-tech, qualquer revólver se baseia em 3 princípios. Pólvora é armazenada em um cano, entre um projétil ou bala e uma fonte de ignição. A pólvora se incendeia e expulsa o projétil para fora do cano. A genialidade do revólver está em sua simplicidade. Sua evolução se deu pela busca constante de melhorar seus 3 componentes básicos: o cano, a ignição e o gatilho, para fazer o tiro ir mais longe, mais depressa, com mais precisão e exercer o máximo de impacto. A evolução do revólver o tornou uma das ferramentas mecânicas mais eficientes do planeta. Talvez por isso os americanos comprem 5 milhões de armas de fogo por ano para uso pessoal, movimentando mais de 2 bilhões de dólares. Revólveres são associados a tudo que os americanos amam: forte individualismo, poder, perigo e liberdade. Não importa o que se sinta por revólveres, não tem como negar que vem tendo impacto importante. Do modo de caçarmos, a como nos engajamos numa guerra, e outros modos que podemos não ter percebido.
Você disse que nunca teve e nem tem um revólver. E você nem quer ter. Tudo bem, mas goste ou não, revólveres fazem parte da cultura e da vida americana. Cortinas. Antes de fazer armas para o exército austríaco, a fabricante de revólveres Glock fazia trilhos para cortinas. A roda metálica do velho isqueiro é pura tecnologia de revólveres, vinda diretamente de uma pistola do século XVI. E máquinas de costura? Durante a Segunda Guerra Mundial, a companhia de máquinas de costura Singer se reequipou para fabricar armas antiaéreas, canhões e pistolas calibre 45. E o melhor, o distribuidor de balas PES. Esse brinquedinho aqui, tão conhecido, é uma cópia direta do pente de pistolas semiautomáticas. Apesar da tecnologia de revólveres ter se espalhado por áreas inesperadas de nossas vidas, as inovações mais revolucionárias têm sido no próprio revólver. Para me explicar, vou chamar os entendidos no assunto. Estou a caminho da Gunsight, o primeiro lugar no país onde se pode aprender como revólveres funcionam. Eles se especializaram no ensino de qualquer pessoa, de soldados e policiais até cidadãos comuns e civis, como eu. Bom dia e bem-vindo, sou Ed Head. Há 30 anos, Ed aperfeiçoa suas habilidades com todo e qualquer revólver e munição que existe. Você tem poder de fogo aqui, né? Tenho. A arma de fogo moderna começa com um revólver. A arma que conquistou o Oeste. A patente de um cilindro giratório, feita por Samuel Colt em 1835, marcou uma importante etapa de evolução. A habilidade de dar até 6 tiros seguidos sem ter que recarregar. Muito bem, vamos carregar. Ponha-se em posição. Braço de suporte, cotovelo para baixo, tenha calma e aperte suavemente o gatilho. Nossa, eu senti isso. Os primeiros revólveres davam um tiro só, e era preciso puxar o cão para trás para atirar de novo. Nos anos 1850, apareceram os revólveres de 2 tiros, como este, que só requer que se aperte o gatilho para dar o próximo tiro. Isso era útil para dar vários tiros rapidamente. Este aqui pula um pouco menos. Próxima arma, a pistola semiautomática. Inventada em 1893, esta é a arma preferida da maioria dos policiais, por causa de sua precisão, força e mecanismo de repetição. Se pusermos um pente de munição aqui, a arma vai disparar enquanto apertarmos o gatilho. Usando a força do retrocesso do último tiro dado, a arma ejeta o cartucho usado, enquanto uma mola posiciona a próxima bala. Quer atirar com esta Glock semiautomática? Quero sim. Tá bom, encaixe o pente na arma. Trave. Isso, puxe a parte de cima da arma, puxe e solte. Isso, está carregado. Este é o tipo de arma que você ia querer num mundo pós-apocalíptico, cheio de zumbis, né? Com certeza. Muito bem. Diferente do revólver de 6 tiros, o semiautomático tem 13 balas e atira muito rapidamente. São muitos tiros em tão pouco tempo. Isso foi legal. Mas o que acontece no campo de batalha, onde a vida de soldados depende de alta precisão a longa distância? A resposta? O fuzil. A particularidade do fuzil são as estrias em espiral feitas no interior do cano, chamadas estriamento. As estrias fazem a bala girar e a fazem ter mais alcance e mais precisão. Como quando um jogador manda uma bola com efeito. Essa é a ideia. Mas no moderno campo de batalha também é preciso ter velocidade. Este é o fuzil semiautomático M16. Concebido para o exército americano em 1956, tornou-se modelo padrão em 1965. Foi a arma usada pelos soldados no Vietnã e está em uso até hoje. Esta é uma arma militar. O M16 usa gás, isto é, o escape do cartucho recém-explodido faz o disparador retroceder e prepara o próximo tiro. Põe o dedo no gatilho. Agora suavemente aperte o gatilho. Nossa!
O barulho foi grande, mas quase não houve tranco. Nenhum. Isso se deve ao freio de ponta, uma inovação que ajuda a diminuir o tranco expandindo o escape e mantendo a arma mais estável. O freio também reduz o clarão do tiro, para não denunciar a posição do atirador em combate noturno. Foi bem no meio da cara daquele alvo. Se ele tivesse cara. É só uma linha num pedaço de papel, mas tenho certeza que acertei. Agora vamos a uma explosão maior ainda. A espingarda à repetição de bombear. Acho que posso me arriscar a dizer que esta espingarda é ainda mais nervosa do que a semiautomática militar. Cuidado com espingardas. A queima-roupa, elas são simplesmente devastadoras. Em espingardas de repetição, um cabo deslizante é usado para bombear, o que ejeta a bala usada e insere uma nova quando o cabo é deslizado. As balas ficam armazenadas em um pente tubular abaixo do cano, que também serve de guia ao cabo. Pode fazer como Exterminador do Futuro, com uma mão só? Eu posso sim. Aí. Eu sei fazer. Espingardas são armas de alcance relativamente curto, que podem atirar tanto esferas quanto balas, dependendo da necessidade. Em caça, cartuchos de esferas menores, chamadas chumbinhos, são usados para caças menores, como pássaros. Cartuchos de chumbo mais grosso e balas são para caças maiores. Colocamos um cartucho. Feche o mecanismo. Com força, está pronto para atirar. Suavemente aperte o gatilho. Muito bem, na próxima tente acertar a cabeça, tá bom? Tá bom. Projétil único, bala grande, bala. certo? Colocamos aqui, pra frente. Nossa. Bom tiro, bom, Olha no meio só da pra cabeça, isso. bem no centro. Perfeito, Daniel. Bom trabalho. Ele está tirando fotos. Preciso de provas para os meus amigos, senão não vão acreditar. Também não vão acreditar com o que vou atirar a seguir. Um cano, ignição e um gatilho. O que essas coisas têm em comum? Estão em cada revólver. Mas como as armas de fogo evoluíram de seu ancestral, o canhão manual, para as armas de alto desempenho que temos hoje? Armas de fogo sempre usaram muita tecnologia para propiciar vantagens a uma ação fundamental: sobreviver. As variáveis de evolução são a velocidade, poder de fogo, precisão e a confiabilidade. No século XV, os espanhóis inventaram o primeiro revólver de verdade, o arcabuz. Sua característica era a mecha acesa. Essa mecha se ligava a um mecanismo em forma de S que se aproximava com o puxar do gatilho, incendiando a pólvora. Este avanço em velocidade e precisão fez desse o primeiro revólver com que se podia mirar e atirar ao mesmo tempo. Mas tinha uma desvantagem. Para disparar, a mecha tinha de ser acesa antes. Em 1630 surgiu o dispositivo de pedra, dando grande velocidade ao processo de ignição. Um metal batia numa pedra, produzindo uma faísca, sem precisar de mecha. Pela primeira vez, o revólver era uma unidade independente. A mecha brilhava no escuro, mas a pedra tinha o mesmo ponto fraco de sua antecessora. É difícil acender uma mecha ou produzir uma faísca na chuva. Batalhas chegaram a ser canceladas devido ao mau tempo. Adiada por causa da chuva. Confiabilidade seria a próxima grande evolução. O primeiro revólver para qualquer tempo foi o de cápsula de percussão. Pela primeira vez, a fonte de ignição estava dentro da arma e ficava no seco. Puxar o gatilho faz o cão bater numa cápsula de cobre cheia de fulminato, um composto volátil de sal. O fulminato explode imediatamente, incendiando a pólvora, atirando a bola de chumbo. A cápsula de percussão e a Revolução Industrial levaram a evolução do revólver às alturas. A família dos revólveres começou a ter novos ramos, com desdobramentos que vão de fuzis a armas de mão, como revólveres e pistolas, até metralhadoras, como a Gatling, que dava 6.000 tiros por minuto. E isto. Observe.
A submetralhadora automática de 9mm. Um tiro por vez. Cada aperto do gatilho, um tiro. Vê a figura? Uhum. E nesta posição, muitas balas, que são atiradas enquanto segurarmos o gatilho ou até que a munição acabe. Este é o desenho de muitas balas. Todas as balas. A primeira submetralhadora foi inventada na Alemanha durante a Primeira Grande Guerra. Qual é a diferença entre uma submetralhadora e uma metralhadora? A diferença é que uma metralhadora, como a que usa uma fita de balas, atira projéteis de fuzil, portanto um tipo muito mais poderoso de munição. Uma submetralhadora usa munição de pistola, Entendi. munição de 9mm. Tá. Como na pistola e no M16, a munição é armazenada em um pente acionado por uma mola. Este pente tem 30 balas. Isso aqui é demais! Espera aí, vamos voltar um pouco. Tinha 30 balas no pente e ele ficou vazio em quanto tempo? É isso mesmo. 30 tiros em 2,6 segundos. Metralhadoras funcionam usando o princípio do tranco. Quando um cartucho explode, ele empurra o pino detonador para trás. Isso pressiona a mola, que recua, ejetando o cartucho usado. Ao mesmo tempo, a mola empurra o pino de volta, disparando um novo tiro do pente. Cara, não dá pra ver nada porque a arma fica vibrando na sua cara. Mas acho que a maioria dos buracos estão no alvo. Muito bem, você sabe muito sobre revólveres, mas a genialidade do poder de fogo está na explosão. Cano, ignição e gatilho já são velhos conhecidos. Mas vamos dar outra olhada na fonte de ignição. Trata-se mais de um sistema do que um componente. Mas digamos que um revólver é inútil sem um componente final. Vou dizer o que é. A munição. Esse é um dispositivo completamente mecânico. Você puxa o gatilho, puxa o cão e ele atira. Totalmente mecânico. A outra metade é a munição, que é totalmente química. É basicamente pólvora, que existe há muito tempo, a pólvora de sempre. Os chineses inventaram a pólvora no século I ou II. Mas os europeus foram os primeiros a usá-la para a propulsão de balas. Desvantagem? A pólvora cria uma bruma de fumaça tóxica. Seu ingrediente principal, o salitre, resulta da fermentação de esterco com urina. Quem quer isso explodindo na cara? A pólvora sem fumaça foi inventada em 1884, dando aos soldados maior visão no campo de batalha. A pólvora parece coisa de tecnologia antiga. Há apenas 2 séculos, as cidades tinham que construir paióis em lugares altos para manter a pólvora seca. Já não temos mais paióis, mas ainda usamos pólvora em qualquer munição. A munição primitiva era confusa e ineficiente. Carregar significava colocar pólvora e bolas de chumbo pelo cano de um mosquete. No máximo, podia-se dar 1 ou 2 tiros por minuto. Mas nos anos 1850, os elementos essenciais da munição foram integrados em um invólucro de metal, que continha uma espoleta, a pólvora e o projétil. Quando o pino detonador bate na espoleta, a pólvora é incendiada. São necessários poucos grãos de pólvora, menos do que uma pitada de sal, para criar a pressão explosiva necessária para lançar a bala para fora do cano. Esta configuração básica de munição, chamada cartucho, continua em uso. Então, se eu bater aqui no fim com alguma coisa, poderia disparar a bala? Oh, bom, sim, mas eu claro não que não faria recomenda. isso. É claro. Mais de 1 bilhão de cartuchos de espingarda são vendidos anualmente. Colocados em fila, o cordão daria 2 vezes a volta à Terra. As melhores marcas são deixadas quando a bala sai do cano. Eu quero ver essa coisa disparar. Olha só isso! Revólver calibre 50. Você já viu vários revólveres. Esse revólver é assustador. Olha só que monstro! Mas para um disparo é preciso usar munição.
O maior calibre vendido legalmente é o 50. Com calibres maiores do que este, qualquer arma se torna ilegal. O poder de uma bala é determinado pela física: massa, velocidade e forma. Balas são classificadas por seus calibres e seu diâmetro é medido em milímetros ou frações de uma polegada. Quanto maior a bala, maior o impacto usado. Veja o que acontece quando uma bala calibre 22 é disparada contra um baralho. A bala de pouco mais de 8 milímetros voa a mais de 1.300 km por hora. Ou 150 km por hora mais rápido do que a velocidade do som. Ela pode te atingir e você nem ouve. Antes de você ouvir o tiro, sim. Nossa. Agora veja uma bala de calibre 45 atingir um baralho. Ela voa mais devagar do que a de calibre 22, mas tem o dobro do tamanho. O que vai acontecer? Um efeito totalmente diferente. Isso se deve ao momento, que é massa multiplicada por velocidade. O momento explica por que uma bala mais lenta, mas maior, provoca mais danos do que uma menor e mais rápida. Além do momento, a forma também afeta o impacto do projétil. Há dois tipos básicos de balas: de ponta redonda e de ponta oca. Balas de ponta redonda têm um pedaço sólido de chumbo na ponta, muito similar às bolas de chumbo dos primeiros revólveres. Veja o que acontece quando um tiro de calibre 22 de ponta redonda atinge uma melancia, um tomate e uma bexiga com água. Esta bala é muito aerodinâmica, desenhada para cortar o ar e chegar ao máximo de distância. Balas de ponta oca, por outro lado, são feitas com pontas de chumbo ocas, desenhadas para se expandir e se abrir ao impacto. Para ilustrar a diferença, vamos atirar em algo mais duro do que a bala, como um peru de aço. Apesar de supersônica, a bala de ponta redonda calibre 22 ricocheteia. Mas veja o que acontece com a de ponta oca de calibre 45. Ela voa a metade da velocidade, mas no impacto, a bala se estilhaça em 1000 pedaços, danificando tudo no caminho. Uma bala tem muita energia quando sai da arma, mas quando penetra um objeto, a energia se dispersa para cima, para baixo e para os lados. Este fenômeno, chamado cavitação, explica por que uma bala cria um buraco muito maior do que ela própria. Uma bala chega ao alvo em milissegundos, mas há séculos de conhecimento físico em todo e qualquer tiro. A terceira lei da mecânica de Newton diz que cada ação cria uma reação igual e contrária. Neste caso, quando a força da explosão empurra a bala para frente, também empurra a arma para trás, com uma força que é igual à massa da arma vezes sua aceleração. Ponha-se em posição. Todo o seu corpo, dos cotovelos aos joelhos, deve ficar firme para que o tranco não desequilibre nem você, nem o revólver e você não erre o alvo. A maior parte do tranco foi para o meu corpo. Por isso, uma sólida posição para atirar é essencial para a precisão. Aumentando as forças que seguram a arma no lugar, seu corpo pode ajudar a absorver, portanto anular, o tranco da arma. Esse cano aqui empurra em linha reta e, ao invés de erguer o revólver, a força vem diretamente para o meu corpo, pela minha mão e pelo meu braço estendido. Assim que a bala sai do cano, fica à mercê de outras duas forças: gravidade e resistência do ar. A gravidade age constantemente no sentido de puxar a bala para a terra e a resistência do ar age como freio da bala enquanto ela corta o ar. As duas forças atuam juntas e dão à bala um caminho curvo chamado trajetória balística. Apesar de revólveres serem mecanismos tão simples, seus fabricantes estão sempre tentando levar seus limites até o mais longe possível.
Metalurgia, química, balística e física estão envolvidas na invenção de armas de fogo que atiram mais depressa, mais longe e com mais precisão. Venho dando tiros no país inteiro, mas agora estou em Springfield, Massachusetts, na Smith & Wesson, o mais famoso fabricante de revólveres do mundo. Sei como revólveres funcionam, e agora quero ver como são feitos. A companhia faz armas de fogo desde 1852, e esta é uma de suas 3 enormes instalações produtivas. 60 milhões de americanos têm revólveres, e a Smith & Wesson tem 45% desse mercado. A fábrica de Springfield produz tudo, de pistolas semiautomáticas, revólveres e fuzis táticos até espingardas. Está vendo estes cilindros de metal maciço? São os elementos básicos para construir revólveres. A forma de trabalhar daqui não mudou muito nos últimos 100 anos. Ainda é manual. Forjar as armas à mão e dobrar o metal sem liquefazê-lo torna o material mais forte do que por outro processo. Cada cilindro é posto numa fornalha e aquecido entre 800 e 1600 graus, até ficar vermelho. Vamos lá. A barra vermelha será o coração da arma. Vamos bater nela com 60 toneladas de pressão. Com este martelo de 1.600 quilos, lançado a 140 km por hora. Cada golpe da prensa forja o metal em seu formato apropriado. Quando essa coisa aqui bate, fica parecendo mais um terremoto. E isso é só o começo. Números de série identificam cada revólver, mas eles são cunhados, na escala Richter. Vimos balas voando mais rápido do que o som, com menos pólvora do que uma pitada de sal. Mas balas só são poderosas e precisas quando bem disparadas. A Smith & Wesson faz revólveres cientificamente. O processo de fabricação começa no almoxarifado. Aqui, o metal bruto é cortado. O próximo passo é a forja. As peças de metal são aquecidas e prensadas até terem um formato correto. Depois, as peças vão para a fase de usinagem, onde máquinas programadas refinam cada componente, perfurando, gravando e chegando à especificação final de cada uma. Isto já se parece mais com um revólver, comparado a este, que parece ser feito de massa de modelar. Para garantir o controle da qualidade, a Smith & Wesson também usa máquinas de medição por computador. Podemos ver que a máquina está verificando a dimensão do diâmetro interno. Ah, sei. Depois que as partes passam pela inspeção, tornarão a ser aquecidas para aumentar sua resistência à tração. Nossa! Agora vamos ao salão de beleza. A máquina vibratória de acabamento. Polimento. Isto vai esfregar os revólveres até ficarem macios e bonitos. O polidor é feito de porcelana e caroços de pêssego. Também acrescentamos um pouco de ácido aqui. Oh, ácido? É, um ácido a 3%. Eu coloquei a mão no ácido. Pô, o que é que você está fazendo? Não vai matar você. Pode perder as impressões digitais, mas não vai morrer. Impressões digitais? Não preciso disso. Acho que esta máquina vibratória de acabamento está funcionando muito bem. Nossa! Então é isso. O fim da linha é a fase de ajuste. É aqui que mãos humanas pegam todas as peças, componentes, montam um revólver e o fazem funcionar. Montar cada revólver leva entre 60 e 90 minutos. Nos últimos 10 anos, os fabricantes fizeram mais de 30 milhões de revólveres. 7 armas são produzidas por minuto. Terminada a montagem, o revólver é testado. 1 em cada 300 é posto para atirar centenas de vezes e 1 a cada 5.000 atira 25.000 vezes. Cheguei a sentir a força dos tiros na minha cabeça.
Os revólveres já testados são embalados e estão prontos para serem despachados. Cerca de 3,5 milhões de revólveres foram vendidos no ano passado. A Nintendo vendeu mais ou menos o mesmo número de videogames no mesmo período. A diferença é que você não compra um revólver numa loja qualquer. Então, como todas essas armas aqui chegam aos clientes? Fábricas como a Smith & Wesson despacham as armas para atacadistas, que as vendem a distribuidores licenciados, onde se incluem 106 mil lojas de armas e 4 mil feiras. No ano passado, nos Estados Unidos, as lojas receberam mais de 4,8 milhões de armas para vender. No momento, cerca de 60 milhões de pessoas nos Estados Unidos possuem mais de 230 milhões de revólveres, quase 4 armas cada. Isto aqui parece um peso para papel, mas as autoridades o consideram uma arma completa. Mesmo neste estágio do processo, cada uma dessas peças tem que ser cuidadosamente controlada. Mas para que alguém possa comprar uma arma de fogo nos Estados Unidos, existem regras obrigatórias a serem seguidas, que variam muito de estado para estado. Por exemplo, Massachusetts exige uma licença para comprar um fuzil ou uma espingarda. E Ohio não. Quero dar uma olhada neste. Tá bom? Alguns estados exigem prazo, dependendo do tipo de arma. No Nevada não há espera para fuzis ou espingardas, mas há pelo menos 3 dias de espera para um revólver. Para adquirir um revólver, o comprador preenche formulários para as autoridades federais. Bom, esse é o formulário federal. Você preenche de 1 a 17. Isso cria um registro nacional. Eu queria um atestado de antecedentes. É preciso ter bons antecedentes. Bom, não tem problemas com seus antecedentes. Agora você espera 72 horas e pode voltar em 3 dias para pegar sua arma. Ótimo. Quando a arma é atribuída a um cliente, seu número de série é registrado e associado àquele nome e endereço em particular. O registro de quem comprou qual arma e principalmente onde e quando a compra foi feita pode se tornar informação essencial para a solução de eventuais crimes. Mas se a identidade de um atirador é desconhecida, como a lei pode ligar o crime a um suspeito? Aqui, no Laboratório de Análises de Armas de Fogo em Washington, os peritos usam a ciência da balística. Balística é o estudo do movimento do projétil. Karen me disse que tem 2 tipos de balística. A interna. Os mecanismos internos que acontecem enquanto a bala está percorrendo o cano são a balística interna. E a externa. Assim que ela sai da arma de fogo, temos a balística externa. O primeiro passo para encontrar o criminoso é recuperar a arma e as balas ou cartuchos usados. Começando pela arma confiscada e usando munição nova, os analistas atiram em um grande tanque de água. A água retém o tiro até a bala parar, o que permite que retirem amostras para serem analisadas no microscópio. Este é o chamado estriamento, as marcas paralelas. Se o padrão de estrias se mantiver pelo item inteiro, temos uma combinação. Cada tipo de revólver deixa marcas únicas nas balas que dispara. Se vejo uma arma Smith & Wesson, penso imediatamente em 5 estrias que saem para a direita. Se vejo um Colt, penso em 6 estrias saindo para a esquerda. Revólveres são produzidos em massa. Mas mesmo assim, as marcas deixadas pelas estrias, pinos disparadores e ejetores variam o suficiente para deixar marcas únicas em cada projétil. Únicas como impressões digitais. As melhores marcas são deixadas enquanto a bala está saindo do cano, porque é seu último contato com a superfície de metal. As estrias podem ser cadastradas na Rede Nacional Integrada de Informações Balísticas para possibilitar eventuais comparações. O banco de dados contém mais de 1.200.000 registros e pode ser usado em todo o país.
O ano passado, a rede nacional possibilitou quase 25 mil confirmações no país todo. Nós já tivemos um caso em que descobrimos que a mesma arma tinha sido usada em 9 crimes diferentes. Mesmo que um criminoso tente raspar o número de série, a equipe de Karen pode usar elementos químicos que restauram e indicam o número. E como qualquer número de série e seu comprador são registrados junto às autoridades federais, uma trilha de donos da arma pode ser seguida e pode levar ao criminoso. Podem querer encobrir o rastro. Mas normalmente acabamos por descobrir como aquela peça do quebra-cabeça vai ajudar a resolver o caso. E a condenar o criminoso, seja ele quem for. Os analistas de arma de fogo tentam ficar na vanguarda tecnológica das armas de fogo que estão nas ruas. Mas as maiores e mais avançadas armas só podem ser encontradas em um lugar: o Exército Americano. Estou no campo de testes de Aberdeen, onde o Exército Americano testa as mais modernas e inovadoras tecnologias militares, isto é, armas. Um dos últimos sistemas de armamento está sendo testado aqui e se chama CROWS. CROWS, sigla para Posto Armado Operado por Controle Remoto. A arma, montada no teto, é operada por um soldado de dentro do veículo blindado. E tem mais. CROWS também usam FLIR para a visão noturna. FLIR, sigla para visão noturna por infravermelho. E usa sistemas de ótica térmica para gerar imagens claras da presença de possíveis alvos inimigos. A verdadeira novidade aqui não é o cano ou a ignição, mas o gatilho, que é totalmente remoto. O soldado usa um joystick para apontar a arma, assistido por um sistema visual de mira com localizador a laser. Tamanho sempre é importante. Esta é uma arma grande. Esta beleza acaba com alvos a 12 quilômetros de distância. 3, 2, 1! Faz parte do conhecimento de armas e munições saber o que podem fazer. Mas também o que não podem. Tem alguma arma que faça assim, ó, desse jeito, tipo um brinquedo? Só se você quiser morrer. Ah, tá. Entendi. Armas e munições geraram incontáveis mitos e lendas. Vamos testar nosso conhecimento jogando mito ou fato. Fato. Mito ou fato? Se você der um tiro pra cima, quando a bala cair de volta, ela mata você. É fato, se pegar na sua cabeça, mata. Sim, pode. Provavelmente vai te matar. Poderia, é claro. É quase impossível atirar 100% na vertical. Mas se pudéssemos atirar uma bala a exatos 90 graus e sem vento algum, a bala gastaria toda a sua energia para subir e cairia de volta sobre você sem efeito letal. Mas se houver um só grau de desvio, a bala poderia chegar ao seu apogeu e criar um momento ao se virar para cair de volta. Essa bala pode matar. Então cuidado, porque um tiro no ar pode matar sim. Fato. Mito ou fato? Existe um revólver que só tem 5 centímetros. Pode ser. Sim. Existe. Fato. É fato. Um mini revólver suíço detém o recorde mundial. Ele mede 5 centímetros da coronha à boca do cano e atira balas de meio centímetro de comprimento. O revólver é bem pequeno, mas seu preço, não. Cada bala custa $10. E o revólver em si, a bagatela de $6.000. É pouco barulho para muito dinheiro. Mito ou fato? Você pode apanhar uma bala com os dentes. Falso. Eu não acredito que isso seja possível. Não. Mark pode ser capaz, eu não. Acho que é mito. Mágicos fazem o truque de pegar uma bala com os dentes há séculos. Mas mesmo a bala mais lenta é mais rápida do que seu reflexo e estraçalharia seus dentes e seu maxilar antes de você perceber. É triste, mas muita gente morreu tentando. Pegar uma bala com os dentes é decididamente um mito. Sem falar que é suicida. Mito ou fato? Tem um revólver que o tiro vira a esquina. Não que eu saiba. Olha, eu nunca vi uma bala virar a esquina. Verdade.
É fato. Tanto os militares quanto a polícia usam armas que permitem que o tiro seja dado no ângulo por um visor. O truque é que isso funciona com espelhos. Então falamos de um mito e um fato, porque apesar do revólver ser disparado de trás da esquina, a bala vai em linha reta. O quê? Você achou que fosse uma pegadinha? Não. Uma coisa é certa. Projetistas de armas estão sempre criando revólveres para o futuro, solucionando problemas que nunca foram encarados antes. Por isso temos certas armas tão poderosas que têm que ser disparadas de um abrigo de concreto. Este é o mais recente canhão-tanque de 120 mm. Chama-se XM360. O X significa que ele ainda é experimental e está em fase de teste. O XM360 pode atirar bombas de 120 mm a até 12 km de distância, bem além da linha de visão. Este lugar aqui parece uma casa-mata. A arma ainda é experimental. Por isso, é disparada dessa casa-mata, com paredes reforçadas com aço. Nossa! Esta é uma arma grande. Realmente é grande. Outra razão para se proteger do disparo dessa arma é evitar que seu tímpano estoure. A despeito de toda a nossa tecnologia do século XXI, o XM360 é movido a pólvora. E seu cano é liso, sem estrias, um retorno ao desenho dos primeiros canhões. É como os primeiros canhões manuais que eram usados centenas de anos atrás. A tecnologia parece ter fechado um ciclo, não é? Um canhão sem estrias admite mais pressão atrás e sela melhor. Isso não quer dizer que o projétil será menos estável porque não está girando? Não com os novos tipos de munição. A tecnologia moderna produziu projéteis com empenagem atrás, de modo que não é preciso girar para estabilizar o disparo. Traga um, por favor. Bom, estou curioso para ver. Aí está. Ele o segura como se fosse um bebê. A bala parece uma flecha. Basicamente. No ar, longa, fina e com empenagem. Basicamente. Ciclo completo. É uma flecha feita de urânio para penetrar tanques. Eu quero ver essa coisa disparar. Vamos preparar o tiro. Segui Emer até a segurança da casa-mata. Nunca se sabe o que pode acontecer, e por isso nos protegemos assim. Tudo armado e pronto? Estamos prontos. Estamos prontos. Prontos, iniciar a contagem. Iniciando contagem. Tudo pronto para o disparo. Estamos prontos. Pronto, Adam. 3, 2, 1! Aí está. Foi muito simples, né? Foi como se fosse um terremoto. Nossa. Legal, não? Muito. Ainda bem que estamos atrás. Fico feliz por estar protegido. Vamos ver de novo em câmera super lenta. O XM360 ejeta o disparo a 4.600 km por hora. Nossa. Canhão grande é isso. O canhão está apontado para um monte de terra chamado apanhador. É um monte de terra onde os projéteis batem e ficam instantaneamente enterrados. O morro é limpo a cada 2 ou 3 anos. Então, no momento, está completamente lotado de projéteis usados. Em forma e função, o XM360 não difere dos canhões que vimos, exceto por uma coisa. Ninguém precisa puxar um gatilho. Antigamente, haveria alguém aqui dentro do tanque atirando. Mas como vimos, os canhões do futuro são tão complicados que quase dispensam pessoas. Só precisam de alguém com um laptop. Na verdade, eu prefiro isso aqui. Ao longo dos séculos, cada avanço da tecnologia humana foi aplicada para fazer armas de fogo que atiram mais depressa, mais longe e com mais precisão. Desde que a primeira arma de fogo foi inventada há 650 anos, a corrida às armas não parou. Mas o que ficou imutável foi a essência das armas de fogo. Tudo se resume a 3 componentes básicos: um cano, ignição e um gatilho.
Qualquer arma é uma variação desse mesmo tema. Agora que você sabe disso, considere-se um gênio das armas e munições.